Oi pessoal, boa tarde, bem-vindos ao Poliglota 2022, Recife. Estamos aqui nas últimas palestras da tarde e agora vamos ter uma palestra da Sabrícia. Ela vai falar sobre um relato de uma experiência de graduação nada convencional, vai falar sobre o LEA UFPB, certo? Então vai contar aí essa experiência de graduação. Por favor, obrigado. Obrigada. Prazer, pessoal. Boa tarde. Estou aqui para falar sobre essa graduação que forma poliglotas. Então, ela só tem 4 universidades brasileiras, inclusive aqui pertinho, em João Pessoa. Então, nessa graduação, você pode se tornar poliglota, porque vai do primeiro período até o final. Então, são 4 anos de curso que você vê francês, inglês e espanhol voltado para os negócios. E com negócios eu digo qualquer coisa. Como assim qualquer coisa? Esse curso te faz virar uma pessoa capaz de se comunicar nesses 3 idiomas para poder fazer qualquer coisa. Com qualquer coisa, eu vou mostrar até o fluxograma. Você pode fazer coisas relacionadas ao direito, relacionadas à administração, pode fazer relacionado ao marketing. Então, vai para as mais diversas áreas. Eu conheci pessoas nesse curso que foram bem mais além. Relacionaram à medicina, à engenharia, a moda, a música. Então, você, profissional de qualquer área, desejando começar a sua carreira. No meu caso, eu entrei no curso sendo bem jovem. Então, eu entrei com 17 anos. E pessoas também que estão na sua segunda graduação também são atraídas para esse curso. Por quê? Porque fica como um complemento. Então, para quem está em dúvida do que cursar, do que fazer, sendo jovem ou queira um complemento para a sua graduação, esse curso acaba sendo muito interessante, porque ele vai dar uma visão de mundo. Eu não digo uma visão de disciplinas, mas sim de mundo, porque vai dos conceitos mais básicos até os conceitos mais avançados de algumas áreas. Então, você vai vendo diversas coisas ao longo da sua trajetória nesse curso. E o mais interessante é que você pode fazer sua própria trajetória. Não é um curso fechado que vai te transformar em um internacionalista, como os de relações internacionais. Esse curso não tem nada a ver com relações internacionais, tá, gente? Então, é bem mais amplo. Pode passar. Aí, para quebrar o gelo aqui com vocês, porque eu gosto de interagir com o público, tem essas 3 perguntas aqui, na verdade 4, que são bobas de alguma forma, porque quem fala ou está aprendendo outros idiomas acaba tendo que passar por essas situações em algum momento de sua vida. Aí as pessoas vão chegar para você e perguntar, você é fluente? Aí eu chego na pessoa e digo, ok, mas o que é fluência para você? Porque é um conceito tão amplo que muitas vezes as pessoas acabam interpretando de maneira errônea e cada um tem a sua versão do que pode ser fluência, sendo que tem uma coisa que está em comum em todos os âmbitos. Então, eu quero ouvir aqui de vocês, tanto o pessoal que está online, quanto o pessoal que está na plateia, para me responder o que é ser fluente. É ter o quê? C2? É o quê para vocês? Então, sintam-se à vontade para falar nesse momento, tá? Algum voluntário? Tanto. Conseguir se comunicar sem muito problema, sem muita parada assim o tempo todo. Aí, nesse caso, eu não seria fluente nem em português às vezes. Daqui a pouco eu explico por quê. Pode falar. Estar confortável na língua, para entender, né, para se fazer entendido, não necessariamente falar corretamente, entre aspas, né? Perfeitamente, porque já ouvi falar, você é fluente sim. Ah, mas então você não faz nenhum erro? Claro que faço na minha própria língua. Exato. Também eu acho que não é só falar, mas também escrever e ler, né? As 4 habilidades. Exatamente, as 4 habilidades. Exatamente. Mais algum comentário? Tem algum comentário online sobre? É complicado essa coisa das 4 habilidades, porque, primeiro, que existem línguas árabe, né? Aí tem tudo isso, uma pessoa analfabeta, minha avó analfabeta não é fluente em português, ela é fluente em português, né? Acho que a fluência, eu acho que eu vou ser bem informal, assim, esse jogo de cintura, saber se virar. Eu posso ter a prova do C2, mas na hora ali não conseguir me comunicar de uma forma mais informal, não sei. Essa questão do C2 é complicada, porque eu estava tendo uma conversa ontem, justamente que muitos brasileiros não passariam na prova de proficiência a mais avançada que tem, porque é muito complicado, muito difícil. Ótimas respostas. E então, quando a gente fala de fluência, tem muito a ver com
como você se sai em tal conversa? Se me perguntarem alguma coisa de medicina, eu não vou saber responder, mesmo sendo em português. Por quê? Porque eu não fui capacitada para isso e nem a maioria da população. Então, tem assuntos específicos que nós não vamos conseguir falar nem na nossa língua materna. Então, a gente pode se dar mal em certos momentos. Então, como se sai desses momentos? Aí que entra a fluência. Por quê? Perdão, eu não entendi o que você está falando. Você poderia falar em outras palavras? Poderia dar um exemplo mais claro para mim, por favor? Então, se você sabe falar isso em outros idiomas, beleza, você vai poder compreender e poder se sair da situação de uma forma agradável. Por quê? Porque você não entendeu, mas você falou com a pessoa que você não entendeu e que ela poderia falar de uma outra forma que talvez você entenderia. Aí falaram a questão ali do analfabetismo, não foi? De alguma parte, pronto. Eu falo em vários idiomas, mas meus pais, eles são analfabetos. Então, e eu falo com eles, são brasileiros normais, então, como assim eles não são fluentes só porque eles não sabem escrever direito? Então, aí a questão das 4 competências acaba sendo uma coisa complicada de ser avaliada nesse quesito de quando a gente faz uma prova de proficiência, tem que se dar muito bem naquilo. Aí eu puxo para uma outra coisa, que é a questão da comunicação. Vamos lá. Quando a gente estuda comunicação, eu lembro que eu estava lá no meu no Pré-VUP, que é uma coisa de Pernambuco, para você estudar para o vestibular, né? E lá, assim como também nas minhas aulas de português, eles apresentam logo na escola. Então, isso aqui não é uma coisa de faculdade que as pessoas sabem. Temos o quê? O interlocutor e o receptor. No meio temos um canal. Esse canal pode ser nossa voz, pode ser uma escrita, alguma forma de escrita. Então, se tem alguém falando, não importando por onde, e se você compreende, beleza. Existe uma comunicação aí. Então, quando falamos de outros idiomas, o que mais vai importar é você saber compreender e você saber falar. Então, essas duas coisas têm muito a ver com a sua comunicação. Então, eu acho falho vocês dizer, eu sou B2, eu sou C2, porque depende muito de cada nível. Pessoas muitas vezes não sabem, mas tem cada nível desses que são de B2, C2, vai ter uma descrição muito complexa, vários subníveis dessas 4 competências. Então, pode ser equivocado muitas vezes os testes, porque as pessoas estudam para o teste, não exatamente porque sabem e dominam aqueles idiomas. Eu já vi muitos relatos, inclusive, de pessoas famosas, assim, que aparecem na televisão, que falaram que, como você passou em uma prova de proficiência se você não fala inglês? As pessoas simplesmente falavam que, eu estudei para a prova, não para saber o idioma de fato. Então, muita gente consegue estudar fora simplesmente por saber fazer prova. E nosso ensino, infelizmente, é baseado nisso, em saber fazer provas, muitas vezes. Tem várias características para cada nível desses. Como você fala, que a pessoa passa na prova, mas ela não fala. Então, como... Porque, a pessoa... de leitura e escrita, mas não tem fluência de fala, é isso? Mas tem um detalhe grande nisso também. Por quê? As pessoas... Calma, as pessoas estudam para também responder as perguntas de quem está fazendo as perguntas. Como assim? A pessoa se prepara para responder o que possivelmente vão falar. Por quê? Elas vão atrás, isso é uma coisa que a gente faz muito, vai atrás de outros relatos e com o relato das outras pessoas, elas veem como, mais ou menos como é a ideia da prova, tanto falada quanto da prova escrita. E com isso, elas podem fingir que sabe muito bem o idioma. Então, acho que em russo isso não vai rolar, eu já sei, porque como eu aplico prova, não tem como passar sem falar, porque, por exemplo, no nível B2 começa, no subteste de audição, começa vídeo. Então, esse vídeo pode ser trecho de um filme. Então, se a pessoa não fala, ela não vai conseguir passar... Bem específico. Por exemplo, depois conversação sobre este vídeo. Uhum. Porque ela não tem como, outros relatos não tinha esse vídeo, um trecho, nem é texto adaptado, já é no B2 um texto, sei lá, um trecho de notícias sobre uma tempestade que passou... Teve caso de reprovação nessa situação, quando você estava aplicando? Sim.
Bastante ou não? Alunos da nossa escola não foram reprovados nenhum, porque a gente tem simulado e a gente já fala direto. Não, olha, vai para o simulado. Se você não vai conseguir 66%, melhor você abaixar um pouco o degrau e no próximo ano vamos de novo. Mas quando o aluno se estuda na outra escola, às vezes fica difícil. Das outras escolas tinham alunos reprovados, porque a gente não tem esse contato e não tem como falar para... Imagina, o brasileiro tem mentalidade diferente. Se você fez inscrição e a escola vai falar para você, não, melhor não. Tipo, não pode. Então a gente... Pode continuar, por favor. Certo. Pronto. Aí Aí é diferente, então. E aqui tem mais 4 perguntas típicas, né? Então vou dar uma acelerada nisso. Você fala brasileiro ou espanhol? É algo comum que muitos estrangeiros podem perguntar para a gente brasileiro, porque nós falamos português brasileiro. Então tem uma diferença de que nossa língua é de Portugal, veio de lá, então nós não falamos a língua brasileiro, ensino o português brasileiro. Então, isso é um dilema que toda pessoa que fala idioma acaba ouvindo em algum momento, principalmente se for para fora do país. E a questão, você fala qual inglês? Você fala inglês britânico ou americano? Bem, tem muitas pessoas que vão chegar para você e também perguntar isso. Mas tem um grande detalhe, você não é britânico e você também não é americano. Então, aqui eu entro num ponto que você fala língua estrangeira como segunda língua. Então, o seu sotaque, você pode moldar ele tanto para um quanto para outro, se você conhecer as palavras, claro. E também, por ser falante brasileiro, você pode adotar palavras mistas de vários idiomas, ou melhor, de vários sotaques. Então, isso é um ponto muito interessante que você pode se adaptar às pessoas. Então, eu não gosto quando um professor, por exemplo, tenta impor o seu sotaque nos seus alunos, porque tem pluralidade. O mundo é muito amplo e, com isso, você pode falar com diversas pessoas. E é importante que você saiba tanto a diferença de um país ou de outro. Isso aqui eu botei só um exemplo britânico e americano, porque são os dois mais comuns que falam. Mas... por exemplo, lá na Nova Zelândia, lá no Canadá, tem suas especificidades que podem mudar bastante também. Então, isso é um ponto bem interessante de ser abordado. Bem, o que é LEA? Pode passar. É um curso chamado Línguas Estrangeiras Aplicadas às Negociações Internacionais. Nome gigantesco, para resumir, a gente chama de LEA. Alguns chamam de Leani, mas LEA é bem melhor porque é a raiz do curso. O curso foi criado na França, de origem francesa, então é o lugar que mais tem esse curso. No Brasil, lembrando que, como eu falei lá no início, tem apenas 4 universidades. A primeira foi criada no início dos anos 2000, lá na UFPB foi criada em 2018, ou melhor, 2008, e... Em 2019 criou outra, e depois criou mais outra. A de João Pessoa foi a segunda criada. E esse curso tem 4 anos, é um bacharelado, então ele não é para formar professores. E o objetivo do curso eu coloquei aí, sendo que você pode aplicar essas negociações, fazer negociações nas mais diversas áreas. Como eu falei também no início, que eu vi relatos de pessoas que aplicaram para as mais diversas coisas. Pode passar. Bem, o LEA não é Relações Internacionais, não estudamos política, não tem nada a ver, e é um dilema que encontramos bastante. Então, muitas pessoas também comparam, e parentes, eu vi vários relatos de pessoas fazendo curso e chegando em casa e as mães falando, então você faz letra. Inclusive, na própria universidade, as pessoas não conhecem muito bem, então é complicadíssimo. Na UFPB, por exemplo, não pode ter cursos de áreas idênticas. Lá já tem relações internacionais, lá já tem tradução, lá já tem letras. Então, o LEA seria uma cópia e isso seria proibido. E não é comércio exterior também, mas tem aulas de tudo isso. Então, quem quiser, assim, é bem interessante nessa pegada de poder ter uma multidisciplinaridade, transdisciplinar, interdisciplinar, multicultural. Pode passar. Bem,
O que o curso forma? Ele forma um negociador internacional. E o que é um negociador internacional? Ontem tivemos uma palestra sobre negociação avançada, que foi bem interessante. E a negociação você pode aplicar para tudo. Ontem foi interessante porque ele falou mais aplicando para a tradução, que creio que muitas pessoas já aqui é de tradução, pelo que eu percebi. E o negociador ele pode atuar em todos os campos. Pode passar. Por isso que ele não é considerado uma profissão, assim como muitas outras coisas que temos no Brasil. E eu lembro que, acho que foi em 2020, que o curso de Relações Internacionais conseguiu tornar o termo internacionalistas como um termo de profissão, ser regularizado, na verdade. Então, essa questão da regularização, os negociadores internacionais não têm, porque, geralmente, o negociador internacional, assim, pelos estudos que fizeram, geralmente são pessoas mais formadas em direito. Aí depois entra pessoas formadas em relações internacionais, mas isso varia muito. Então, tem uma gama de possibilidades para ser um negociador internacional. E muitas pessoas entram nesse curso que tem uma grade pesada no início, porque a gente vê... vocês podem... deve estar bem embaçado, mas... você vê que desde o início até o 7º período aqui que você vai ver. Ou seja, é bastante tempo, todos os semestres você vendo, correndo o risco de você pegar disciplinas de idiomas, uma seguida da outra, e ter provas, ter apresentações nesses idiomas. E no 5º período é quando eles chegam para você e falam: apresente para mim um plano de exportação. Você cria um plano de exportação. Eu lembro que no meu tempo, quando chegou no 6º período, que foi línguas aplicadas aos negócios. Literalmente aplicadas aos negócios. Então, eu tive que desenvolver um plano de exportação para algum país que eu quisesse. Teve essa mesma questão nesses 3 idiomas. Eu lembro que no francês eu tive que apresentar, foi no início logo da pandemia, inclusive. Então, foi a primeira apresentação que eu fiz online, quando começou a pandemia. Então, eu falei sobre a exportação da catuaba para o Canadá. Então, a pessoa tem que desenvolver algo que não existe e fazer ou não, se quiser. Pode ser algo real, pegar um case real. No caso, a maioria das pessoas acabam desenvolvendo realmente um plano de alguma coisa que te interessar ou você simplesmente achar curioso. Então, isso é algo bastante interessante. Como eu estava falando, no 5º período é o momento que tem mais apresentações, porque eles entendem que você já compreende os idiomas. Então, caso você já não saiba o idioma muito bem, é aqui que você tem que perder sua vergonha e ir para frente e apresentar todos os tipos de assunto nesses 3 idiomas. Então, no 5º período, eles já aplicam muito em apresentações turismo. Então, Voyage à Forfait, eu lembro que eu fiz um desse sobre João Pessoa, que foi um itinerário de viagens para conhecer João Pessoa. Então, teve esse sistema de você fazer uma apresentação acerca disso. E no 7º período, aí é que avança mesmo. Por quê? Porque aí é pecado ao jurídico. Então, a gente tem o quê? Introdução ao direito, direito internacional lá no início do curso, aí no final volta para a temática do direito, aplicando termos jurídicos. Então, você aqui pode fazer apresentações também envolvendo o jurídico. Então, termo técnico, bastante termo técnico são vistos nesses últimos 3. Mas também, na minha época, você via sobre negócios a partir do 0. Ou seja, quando eu fui aprender francês, não foi tipo parte de corpo, era linguagem total sobre negócios. Então, tornava tudo mais difícil. Eles perceberam que isso estava deixando o curso muito complicado para as pessoas e para diminuir a evasão, eles simplificaram mais a aprendizagem e hoje em dia está mais tranquilo quanto a isso, o que não torna fácil, porque os professores de francês da língua francesa são os mais rígidos na universidade, justamente porque o curso é francês e tudo mais, né? Pode passar. E sim, tem um detalhe aqui, ó. Você vê esses quadradinhos, pode voltar. Esses quadradinhos aqui são de optativas. O que significa optativa nessa questão? Você pode simplesmente... Volta, por favor.
Esses quadradinhos quer dizer que você faz sua jornada. Você pode pegar, focar em tradução, ou seja, tem um curso que está no mesmo departamento. Então, você pode pegar disciplinas de tradução lá e focar as 3 línguas voltadas para a tradução, se você quiser. Você pode pegar e, no meu caso, eu peguei de diversas áreas e principalmente voltado para o marketing, porque é o que eu mais me identifiquei ao longo... E logo no início do período, na verdade, no primeiro período eu já vi que era algo que eu gostava bastante, o que não torna uma coisa única, e eu vou explicar isso agora. Por quê? Vem, estou aqui falando bastante, mas quem eu sou, o que eu faço, botei esse meme aqui só para, enfim, né, dar aquela quebrada, mas vamos descobrir um pouquinho. E também tem essa questão aqui, como lucrar sendo poliglota? Eu falei de diversas formas que você pode fazer dentro desse curso e muita gente falava lá no século passado, não sei se foi no século passado que surgiu essa frase, mas tinha aquilo de que não sabe o que fazer da vida, faça administração. Então, estamos agora no século XXI e com toda a questão da globalização e tudo mais, nós temos uma facilidade gigantesca de ter contato com o estrangeiro, com o diferente. Logo, o curso do LEA seria perfeito para quem quer aprender idiomas e aplicar para qualquer área. E com qualquer área, eu digo realmente qualquer área, porque eu me surpreendo cada dia quando eu vejo uma pessoa aplicando uma coisa bem aleatória. Então, aleatória porque, tipo, fora do convencional. Então, é bem interessante essa proposta. Eu coloquei aqui alguns exemplos e questão de concurso de redação. Isso eu descobri esse ano, não fiz, infelizmente, porque eu estava fazendo meu TCC. Então, eu tive que escolher prioridades. Mas é muito importante que vocês saibam disso, que existem vários concursos de redações que te levam para o país para fazer pesquisa lá e dão bolsas, pagam tudo. Então, pelo que eu lembro, eu acho que nos Estados Unidos você pode passar 1 ano, 2 anos, mas isso se você tiver já uma carreira mais avançada, que não é meu caso. Mas, que eu sou muito jovem ainda, e eu vou dizer isso daqui a pouco. Mas, concurso de redação tem para o Japão, sabendo inglês já é o suficiente. Você sabendo inglês, você já consegue fazer esses tipos de concursos. Então, quem tiver dúvida sobre algum deles, que agora eu não lembro porque foi lá no começo do ano que eu estava vendo, mas esses concursos de redação é algo bastante interessante para quem fala outros idiomas. Não importando qual seja, sempre vai ter uma oportunidade de concurso que vai te incentivar a ser publicado e também ganhar muito dinheiro. Porque, lembrando, vai ser em dólar ou euro, então vai ser bem caro. E você vai receber uma remuneração por estar fazendo uma produção sua. Networking Plurilingue te dá uma possibilidade muito grande, porque o curso é sobre comunicação de forma geral. Então, não importa qual seja o assunto, a comunicação é essencial em todas as áreas, em todos os tipos de relação. Então, se você sabe se comunicar bem com as pessoas, você pode conseguir muitas oportunidades. Então, focando no quesito comunicação, o network ele é essencial. E eu sou um tipo de pessoa que tem uma vida muito lascada. Passei por muitos problemas. Então, se você não tem uma oportunidade, se você acha que não tem, você pode simplesmente criar. Ou seja, você tem uma imaginação, você vê lá que tem alguma coisa, você chega na pessoa, conversa com ela e vê o que está acontecendo e tudo mais. Mas, passando para cá, criando projetos internacionais. Você pode desenvolver sua empresa, você pode internacionalizá-la. Esse tema internacionalização também é muito presente nos dias de hoje, que é algo muito importante. Então, você pode fazer um empreendimento completo em vários idiomas. E ganhar bolsas e viagens. O próprio curso dá muita oportunidade para os estrangeiros, em principal os franceses, para virem até o curso, porque o curso é francês, então tem muito vínculo com lá. E eles trazem muitas pessoas para estudar junto com a gente, que é uma experiência muito enriquecedora, assim como diversas bolsas que a universidade proporciona. A que paga tudo é em alemão. O curso não ensina alemão, mas o curso de tradução tem sempre uma disciplina lá, que é do A1. Então, e também tem outras formas que você pode ir, que é bem interessante. Pode passar. Vamos lá.
Esse aqui é meu arroba, caso alguém queira me seguir, tirar alguma dúvida. E eu tenho apenas 22 anos, tá? Eu já publiquei 7 artigos em inglês, estilo evergreen, blog post. Então, isso eu vendo numa coluna internacional. Então, se pesquisar meu nome no Google, vai aparecer ranqueado, porque eu estudei bastante a questão do SEO. Então, você tendo as técnicas aplicadas à escrita, você consegue se ranquear bem, você consegue desenvolver textos e você paga por isso. Então, se você sabe qualquer idioma, você pode ganhar dinheiro com sua escrita, incluindo português. Lembrando que vivemos no Brasil e aqui a publicidade e o marketing é gigante. Então, isso não é um quesito... Tem muitos que são bem mercenários, mas aí que tá. Você tem que ter a sua consciência e responsabilidade social perante as pessoas, certo? E também já gerenciei redes internacionais, dou aula de idiomas para fins específicos. Principalmente, uma das primeiras perguntas que eu pergunto para a pessoa é: por que você quer aprender esse idioma? Porque eu vi que muita gente acaba se inscrevendo, principalmente por curiosidade ou por achar que é necessário aprender um idioma e que vai te dar mais oportunidade. Mas se a pessoa não gosta, não se interessa por aquilo, então facilmente ela vai largar. Então é muito importante que ela tenha um propósito com aquele idioma, sabe? E também algo interessante que eu já ensinei para pessoas de 3 países que... foi uma experiência muito interessante. Atualmente, eu estou ensinando francês para um britânico. Então, durante a nossa aula, foi bem interessante essa experiência, porque, por ele saber também falar português, eu acabava falando 3 idiomas ali, e eu também só tenho um espanhol ali para ver se ele sabia, ele respondeu de volta, mas não fala tanto, então... Acaba sendo uma aula bem plurilingue, porque a pessoa fica trocando o idioma o tempo todo. E isso é uma experiência que eu achei magnífica. Inclusive, passei um pouquinho da minha hora de aula, porque eu achei a conversação muito interessante pela troca e pela rapidez que nós estávamos trocando de idioma. Porque, ao ter um ambiente confortável, por ter um notebook assim, um computador, qualquer coisa, você dando aula e falando com pessoas que estão lá longe, no caso de britânico, né, estava... trabalhando com franceses, e por ele não gostar do francês e não dos franceses, porque tem aquela rixa, né, entre os britânicos e os franceses, então tem esse detalhe aí, porém o francês é uma língua muito importante para os trabalhos, assim como vimos em muitas palestras. E bem, o que eu foco com esses idiomas? Bastante com o marketing, o brand e idiomas. Ontem, como é que eu vim para cá? Ontem eu vim de short e uma camisa estilo corporate. Você venderia alguma coisa? Você compraria alguma coisa daquela pessoa? Provavelmente não, porque provavelmente aquela pessoa estava indo para uma Supercon da vida, algum evento geek, coisa assim. Então, a forma que você se veste é muito importante para as pessoas que você quer comunicar. Eu estava com calor, na verdade, por isso que eu estava daquele jeito. E hoje, como eu estou? Se você me vê assim... Você fecharia acordo com uma pessoa que está vestida formalmente e tudo mais? Então, branding é sobre a sua imagem, é a sua marca. Então, como você quer que as pessoas te compreendam? A comunicação está inserida em tudo. Então, você tem que se comunicar bem com o seu público, não apenas oralmente, não apenas não verbalmente, mas também da forma que as pessoas te veem de uma forma geral. Então, tem que ter atenção a todos os detalhes possíveis. E o brand pode estar dentro do marketing, mas tem aqui os idiomas. Os idiomas, ele pode o marketing, o brand e qualquer outra coisa entram aqui, porque idiomas é comunicação, e com comunicação você faz tudo. Então, se você se comunica bem, se você sabe falar com as pessoas e sabe outros idiomas, então você pode ser capaz de se comunicar nas mais diversas áreas. E, tipo... Eu não gosto de comércio exterior. Como é que eu iria fazer um plano de exportação? Aí tá. Você pode estudar um pouco sobre coisa X ou Y e fazer uma apresentação sobre aquilo. Isso se você sabe desenvolver bem aquele idioma. Ou você simplesmente tem que fazer uma prova acerca daquilo. Então, você pode ter uma interação bem interessante com uma temática. Você estuda aquela temática e acaba sabendo muito bem se desenrolar através daquilo. Certo, pode passar.
Bem, aqui para provar que eu realmente publiquei algumas coisas e dos assuntos mais diversos. Por quê? Você estuda sobre aquilo e você produz sobre aquilo. Pode passar. E aqui está a minha ID de colunista internacional, então está aí um pouco sobre a escrita e tudo mais. Pode passar. Quanto está com relação ao tempo? Não, tá ótimo. Tá ótimo? Certo. Aí aqui eu tenho um desafio para vocês, um desafio poliglota. Como assim? Lembra que eu falei que o nome do curso é gigantesco? Quem se arrisca a falar o nome do curso aqui agora? Pode ser em qualquer idioma, tá? E tem um detalhe muito interessante sobre a tradução que eu vou dizer depois, tá? Então, pode passar. Então, eu quero que alguém aqui, algum voluntário, traduza o nome do curso em algum idioma que você sabe e que gostaria de falar aqui agora. Apply foreign languages to international negotiations. Apply foreign languages Como começa? to Applied. foreign languages to international negotiations. Foi bem literal, assim. Foi bem literal, então não. Daqui a pouco eu digo por quê. Mais alguém? Vocês aí, meninas, alguém? Eu posso em russo e Em russo, por favor, em russo. Pode, só que eu não vou poder responder de volta. Иностранные языки, применяемые в международных отношениях. Parabéns. Por favor, que eu vou filmar agora. Vai. Vamos lá. Иностранные языки, применяемые в международных отношениях. Querem ucraniano? Tá bem, vamos lá. Іноземні мови застосовані у міжнародних відносинах. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Mais alguém? Langues étrangères appliquées aux négociations internationales. Quase. Geralmente a gente traduz. Repita, por favor. Aux affaires? Exatamente. Vamos repetir aqui o francês, aqui, por favor. Peraí. Peraí que a câmera caiu. Respira fundo e fala. Vamos lá. Langues étrangères appliquées aux affaires internationales. Très bien. Pronto. Aí. Dutch, vá. Vá. Só um minuto, Roger, só um minuto. Pode falar. Fremdsprachen bezogen auf internationale Geschäfte oder internationalen Handel. Isso aí. Ok. Não sei se está certo, se está errado, mas ele é nativo, então ele entende. Mais alguém para falar em inglês de uma outra forma? Pode ser. O menino esperando tá aqui, ó. Foreign languages apply to international negotiations. Aí tem um detalhe. O que traduz melhor negociações? Tem um termo mais amplo. Business. International business. International business, exatamente. Porque é bem mais completo. Eu só não sei negociações, mas eu diria... Pera. Bota negócio, vai. Fala. Só um minuto. Pode ser, vai. Só um minutinho. Deixa eu só ligar a câmera aqui. Ustregalingvoj, aplikitaj, alaj internacije, a negociações eu não sei. Não lembro a palavra. Seria Strangailingvoj, aplikitaj, ala internacije, aí falta só a palavra negociações. Pronto, pode continuar. Certo. Bem, faltou o inglês e o espanhol. Assim, pelo menos pro Léo. Vocês têm uma gama muito grande. Yes. Intertraktado. Esse é o quê? Strangailingvoj aplikita a la internacia intertratado. Ok, muito bem. Alguém para o espanhol, inglês novamente? Lenguas extranjeras aplicadas a las negociaciones internacionales. A las negociaciones internacionales. Pode ficar à vontade. Seria língua estrangeira aplicate al comércio internacional. Você falou comércio, né? Comércio aí seria mais voltado para o comércio exterior. Aí daria uma resumida no curso. Que não é... Eu falo porque eu conheci Existe esse curso também, eu tô ligada. estudante na Itália. Aí você pode... O LE é uma partícula que aqui o as pode ser aos. Lá eu acho
eu não lembro qual é a universidade, é a UNB ou UESC, uma dessas duas, que eu confundo, porque uma é em Brasília e a outra é na Bahia, eu confundo as duas, por causa dos Bs, mas enfim. Que lá, o LEA não é LEA-ANI, é LEA-MSI, porque ele é Línguas Estrangeiras Aplicadas ao Multiculturalismo e Sistema de Informações. Esse curso é o mais completo do Brasil. Por quê? Além de ter essas 3 línguas, ele te dá a possibilidade de encaixar um outro idioma e também tem Libras. Ou seja, ele é bem mais completo e LEA-MSI. Esse é o que mais tem coisa, ele é integral. Esse é o quê? Oi? O S é o quê? Sistema, aí tem o I, né? Sistema de Informações. Então, aí é bem mais completo. Pode passar. Ou melhor, volta um pouquinho. Volta. Aqui mesmo. Tem a questão de o que aplicar. E lá na França, eles aplicam as mais diversas áreas. Então, você pode encontrar comércio exterior, tradução. Aqui, eles botam mais de forma genérica, negociações internacionais. E a grade te propõe poder fazer qualquer coisa. Então, o curso ele pode ser fechado em algum momento para uma determinada área. Mas, por enquanto, ele é aberto a você poder se especializar em qualquer coisa. Então, isso é uma possibilidade muito boa para quem quiser, assim, ter interesse, porque os idiomas podem te trazer muitas oportunidades. E se você está, por exemplo, recomendo para os filhos de vocês futuramente, ou caso vocês queiram, porque você vai ver logo do início os idiomas. Então, se você estiver indeciso, isso aqui seria praticamente uma administração com idiomas, porque ele pode te levar a qualquer lugar se você souber se situar dentro desse curso. Então, se você estiver perdido, ou você se encontra ou você continua perdido. Então, porque você realmente tem que ir atrás e fazer o seu nome. Então, é bem interessante. E é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Excelente apresentação, Sabrícia, obrigado. Então, pelo que eu entendi, tira a minha dúvida, existia já o curso de Relações Internacionais, que a pessoa aprendia a fazer isso, mas não sabia as línguas. E existe o curso de letras, que aprendia a língua, mas não sabia negociar. Então isso aí botou mais peso, pegou um pouco de cada coisa. Sim, ele foi criado mais com a necessidade do mercado. Na França, foi criado nos anos 70, se eu não me engano. Então, por ser criado, foi criado há bastante tempo, pero não, minha gente, calma aí. Aqui, chegou nesse século que estamos. Então, no Brasil, ele é novo. Praticamente ninguém conhece. Então, é importante que a gente fale e cada vez esteja mais divulgando nosso curso. Faz quanto tempo que tem esse curso? Na UFPB desde 2009. Então, é bem recente. A gente comemorou 10 anos dentro da pandemia. Então, foi algo... E tem outros lugares do Brasil com esse curso? Ou como é que é? Tem mais 4 lugares. Brasília, Rio de Janeiro e Bahia. Então, tem esses outros 3 estados que têm uma pegada diferente, mas 2 deles têm o mesmo nome. Um é mais diferente porque ele envolve mais coisas e é um curso integral. Esse da UFPB, por exemplo, é vespertino, mas o vespertino termina à noite, termina de 7 horas, então é vespertino de uma forma bem equivocada às vezes, mas ele puxa de 1 hora até 7 da noite, então... Por enquanto, ele é dessa forma. Então, é um curso que surgiu no Brasil recentemente, né, historicamente recente, e está começando agora esse mercado a ampliar, não é isso? Isso. Até o próprio curso de tradução, por exemplo, não existia curso de tradução na década de 70, 80, 90, ou existia quase em poucos lugares, e agora já está bem espalhado, né? Mas isso aí é mais recente ainda. Né? E durante o curso é bem comum você encontrar pessoas, inclusive a nossa empresa Júnior, eles trabalham muito com tradução. Mesmo tendo um curso de tradução lá na UFPB, eles não têm uma EJ, não tem uma empresa Júnior de tradução. Aí o LEA, que não é um curso de tradução, acaba oferecendo traduções. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui da plateia. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pessoal aqui do Zoom, talvez. Eu tenho uma pergunta, mas é meio específica. Porque você falou muito você falou do SEO, né? Eu não
Para mim, talvez não o curso, eu não sou nem poliglota, eu trabalho com interpretação, outra coisa. Mas se você dá algum tipo de treinamento para a gente se posicionar desse ponto de vista de idiomas e de tradução nessa parte de SEO. Sim, inclusive eu terminei agora há pouco uma formação em branding. Então, é bem interessante essa pergunta, porque sim, eu posso sim oferecer tanto consultoria, tanto desenvolver algumas coisas na área do SEO, tanto principalmente na área envolvendo marketing de conteúdo, branding. Então, qualquer coisa envolvendo marketing, eu sou capaz de lidar, na maioria das vezes. Não trabalho com tráfego pago e também não gosto de coisas que são massivas de uma forma que possa ser desnecessária. Então, eu critico muitas vezes as pessoas que trabalham com marketing, que só pensam em vender, vender, vender. Principalmente porque eu sou do marketing de conteúdo, então é preciso que você venda algo com um propósito, que você tenha plena consciência do que você está fazendo. E os idiomas, o curso, ele abre a sua mente para o mundo. Então, você aprende a lidar com uma pessoa, com os diferentes. Teve uma situação muito interessante, posso falar o tempo? Pode. Pronto. Eu lá, bem empolgadinha, no segundo período, tinha lá a questão de fera, né? Mais ou menos isso. Fera pra gente lá no UFB, pra quem não sabe, fera é calouro. Ah. Então, a gente chama de fera lá. A gente chama de bicho também. Bicho. Aí a gente é fera, né? Aí eu andava com aquele clima. Aí fui numa aula de interculturalidade, porque a gente também tem aulas de culturas e tudo mais, além de várias outras coisas. Aí, nessa aula de interculturalidade, eu lá, como eu sou representante de turma, gosto bastante de interagir com pessoas, cheguei bem empolgada. Me diz aí, tem um WhatsApp, para uma francesa, né? Que geralmente não tem aquela coisa do toque e tudo mais. Aí, cheguei lá, bota aqui teu WhatsApp para te botar no grupo do WhatsApp da nossa turma, para você saber das notícias e tudo mais. Super empolgadinha. Aí, em um outro momento, na aula de interculturalidade, ela comentou que, nossa, vocês são tão calorosos, vocês já chegam nas pessoas pedindo WhatsApp, isso pra gente. Exatamente. Pronto, aqui temos você também, que para você assustou bastante nosso toque. Principalmente quando a pessoa conversa e toca, isso tipo, dá mas medo. assusta brasileiro também, não é só a gente, assusta a gente também. Ou principalmente quando você senta do lado do homem e ele quer chamar, por exemplo, tem grupo, todos conversam, e do lado do homem, no nosso país, homem jamais tocaria na mulher, e o homem, tipo, chama você e faz assim. Mas eu acho que a pandemia mudou um pouco essa coisa aí. Então, é isso. Mas agora eu já sinto falta. Mas você com 16 anos de Brasil, você já está tocando o povo ou ainda não? Sim, eu já virei muito brasileira, eu abraço. Eu até tipo, como assim? Não vou me abraçar? Não, tipo, meio me sentindo isolada de todos. Já peguei esse jeito brasileiro. Pronto, aí nessa minha fala, o que aconteceu? Eu percebi que eu tinha cometido um erro de comunicação, porque eu meio que estava assustando a menina ao chegar assim, né? Tão, ei, entra aqui, legal, estamos aqui. Mas então, esse tipo de situação é melhor que você chega para a pessoa, fala da sua cultura, que nós temos um grupo, não sei o quê, falar de uma forma mais tranquila para que a pessoa sinta-se confortável. Como eu estava no Brasil, beleza, passou o contato e beleza, eu botei no grupo. Mas então, isso acaba sendo um choque cultural para outra pessoa. Então, quando você for comunicar com um estrangeiro, você tem que ter muita consciência disso. Aquela pessoa é um estrangeiro, ela pode não reagir bem ao seu comportamento, seu entusiasmo, porque a gente tem um entusiasmo, às vezes, que é bem exagerado. E isso pode afetar a comunicação. Então, isso pode parecer rude, pode parecer outras coisas, mas por ela também ser uma estudante de Léa, sendo que da França, ela percebeu, né, que era uma questão cultural da gente chegar junto e querer unir as pessoas. Então, isso foi um choque cultural que eu causei em alguém e aquilo me fez refletir bastante sobre a forma com que eu abordo as pessoas. Então, dentro do curso, a gente fez lá, inclusive era uma roda, literalmente, para a gente falar sobre culturas. E eu falei um pouco da minha região, que eu vim do interior de Pernambuco, em També. Então, eu estudo em João Pessoa, estou morando lá em João Pessoa ainda. Então, teve toda uma questão linguística regional que eu comentei na sala e as pessoas ficaram,
quê, menina? Que danada é isso? Porque realmente o regionalismo é muito grande. Nós vivemos num país que cada região, cada estado mesmo, até mesmo a parte do interior, acaba sendo diferente da sua própria capital em muitos momentos. Então, é interessante que tenha cada vez mais esses diálogos para que nós possamos compreender que até mesmo o brasileiro pode ter dificuldade de entender, porque é isso, nós temos o regionalismo e cada país também tem isso. Então, não adianta dizer que você está falando... Muitas vezes você pode até ser repreendida por estar falando de uma forma, de um sotaque, que naquele país, daquela pessoa, não é usado ou coisa do tipo. Então, você pode aprender de uma região e na outra parecer confuso. Já fui uma professora de espanhol, inclusive, já falou para mim que você está falando muito formal. Aqui na América Latina nós não usamos muito esse tempo. Mas por que eu estava falando tanto naquele tempo? Porque eu escutava muitas séries da Espanha. Eu também, uma outra professora morou um tempo na Espanha. Então, uma professora colombiana, que veio dar aula na UFPB, está lá até hoje. Então, tem esse choque até mesmo entre professores de sotaque e tudo mais. E é interessante que a gente compreenda tanto de uma região quanto da outra. Pelo menos algumas palavras. Eu não adotei nenhum idioma de X país, nem nada do tipo. Eu prefiro estudar um pouquinho de cada. Meu inglês é mais americanizado, mas isso não quer dizer que eu não saiba outras palavras de outras regiões. Inclusive, eu gosto bastante dessa questão do sotaque, da questão das diferenças entre países. Mais alguma pergunta, mais alguma questão que vocês gostariam de perguntar, tanto online quanto presencial? Esse curso é relativamente ainda desconhecido, né? Sim. Então, mas vocês estão divulgando para o pessoal saber? Ou como é que o pessoal se inscreve? Se o pessoal nem sabe que existe ou pouco se inscreve? São quantos alunos por turma? Como é que... Eu entrei nesse curso porque eu queria entrar na UFPB, eu queria entrar na Federal. Então, como é que eu descobri? Procurando os cursos já que existiam na UFPB. Aí eu vi esse curso. Mas que curso estranho. Quantos colegas na tua turma? A minha turma foi um caso sério. Então, a maioria das pessoas desistiram no primeiro período porque estava sendo implementada a nova carga horária. E isso teve um choque por... Quantos alunos? 30, 20? Para entrar no SISU, eu lembro que por nome seriam 35. E é uma entrada anual, não é semestral. Então, é sempre 2017.1 e assim por diante. Aí, se você reprovar no idioma lá do P1, você tem que esperar um ano. Uns 10 dessa turma? Uns 10, uns 15? Mais ou menos isso. Porque a maioria acaba saindo rápido do curso. Mas é que tá. Eles facilitaram um pouco para não ficar tão técnico de início. Então, hoje a evasão está bem menor, porque eles só perceberam isso, que ser técnico logo no início faz com que as pessoas fiquem, nossa, assustada. Ele assusta, exatamente. Os 3 primeiros períodos, eles são bem intensos, porque você pega 7 disciplinas, então você vai ver um pouco de tudo. E aí vai ser o momento que você vai ver, nossa, eu não gosto de negócios, eu não gosto de economia, eu não quero isso para mim. Então, teve muito esse baque nas pessoas. E também é interessante, porque você pode ver que... teve um amigo meu que fiquei muito triste quando ele saiu, mas ele percebeu, não, eu realmente quero letras, eu quero ensinar. E aqui não vai me ensinar didática, o curso não vai ensinar didática. Então... é uma reflexão também para isso, para quem está em dúvida e quer se conhecer melhor. Mas aí que tá, se ele quer ensinar, ele poderia ensinar nos 3 idiomas. Coisa que eu faço, não em escola, mas você poderia fazer uma pós-graduação em linguística, resolvido sua vida para falar, e não daria apenas aula em um idioma, daria em vários, certo? Tá ok. Então, Sabrícia, muito obrigado pela palestra. Obrigada. Agora, pessoal, vamos para o coffee break.